Olá, turma. Bacana. Dando continuidade ao nosso tópico sobre a acidez e basicidade dos compostos orgânicos, na aula anterior, nós vimos a acidez dos compostos orgânicos de modo geral. Vimos a acidez dos ácidos carboxílicos, álcools, fenóis, dentre outros grupos orgânicos. Vimos a influência dos efeitos indutivo positivo e negativo também na acidez. Hoje a gente vai abordar a questão do caráter básico dentro da química orgânica. Ok? Quando a gente fala, pessoal, em o caráter básico dentro da química orgânica, a gente lembra logo das aminas. Ok? Lembra esse grupo funcional aí, da amina? Lembram? Nitrogênio ligado a carbono. RNH2 é o que representa o grupo amina. Não confundir com amida, nitrogênio ligado a carbonila. Ok? Então, as principais bases da química orgânica são justamente quem? Essas aminas aí. Ok? Essas aminas, pessoal, elas podem funcionar. Elas são bases porque elas funcionam tanto como bases de prostylorem, porque elas podem receber prótons. Beleza? E também elas entram na definição de base de íons, porque elas têm um par de elétrons, ó. Observa. Elas têm um par de elétrons livres. Na base de íons, o que é que são bases de íons? Espécies doadoras. Ok? Doadoras de elétrons. Beleza? Então, as aminas elas podem funcionar tanto na definição de prostylorem, base de prostylorem, tanto quanto base de íons. Ok? Beleza. Adiante. Se a gente for analisar a ordem decrescente de basicidade, de acordo com essa sequência aqui, a gente vai abordar da seguinte maneira. Essa daqui é a ordem crescente, ó. Ou seja, do menor, ordem decrescente, do maior para o menor. Ok? Nós podemos observar que as aminas dissubstituídas, ou seja, com dois radicais, elas vão ter o maior caráter ácido aí. Ok? Essas bem daí. Beleza? Ah, professor, o que é uma amina dissubstituída, por exemplo? Uma amina dissubstituída, pessoal, é uma amina nesse estilo aqui, ó. Tá? O nitrogênio, hidrogênio, CH2, CH3 e outro CH3, por exemplo, aqui. Eu tenho uma amina aí, ó. Um nitrogênio central, hidrogênio, um radical etil e outro radical metil. Isso aí é uma amina dissubstituída, vem de dois radicais. Esses grupos aí de aminas dissubstituídas são as mais básicas dentro da química orgânica. Ok? São as mais básicas dentro da química orgânica. Então, voltamos para lá. Então tá aí, ó. Ok? Então as aminas dissubstituídas vão ser aquelas que vão apresentar o maior caráter básico dentro da química orgânica. Ok? As aminas dissubstituídas. Essa da cá. E vão diminuindo. Ok? Aqui eu tenho uma amina, ó. Aqui eu tenho uma amina primária. O caráter básico diminui. Uma amina terciária. Caráter básico diminui ainda mais. Observem que as aminas aromáticas, esse AR aí vem de aromático, vão apresentar a menor basicidade ainda mais. Então, eis aí, basicamente, o caráter básico dentro da química orgânica. Quando a gente fala em caráter básico dentro da química orgânica, a gente aborda o que? As aminas, tá? E destaque para as aminas dissubstituídas, ok? Aminas com dois radicais apresentam
um elevado caráter básico. Ok? Beleza? E aminas aromáticas apresentam uma baixa basicidade. Ok? Outro detalhe importante é a gente verificar, será que efeito indutivo positivo e negativo influencia na basicidade? Assim como influencia lá na acidez dos compostos orgânicos? Influencia sim, pessoal. Tá? Então, qual é a relação entre efeito indutivo positivo e negativo aqui na basicidade? É o contrário, em relação à acidez. Então, ó, se a gente for parar para pensar, vai ficar na seguinte relação, ó. Observa aí. Tá? Efeito indutivo positivo diminui a acidez, aumenta a basicidade. Ok? Então tá aí. Grupos que responsáveis por induzir o efeito indutivo positivo, enquanto na acidez o efeito indutivo é positivo, diminui a basicidade. Novamente, enquanto o efeito indutivo positivo na acidez, tá? Relacionado à acidez diminui a acidez, o efeito indutivo positivo lá na basicidade aumenta a basicidade. Então, cuidado para não se confundir. É muito confuso mesmo. Então, por isso que eu fiz esse jogo aí, tá? De setas para a gente facilitar mais. Efeito indutivo negativo, ele aumenta a acidez e diminui a basicidade. Então, observa que um é o contrário do outro, novamente. Enquanto o efeito indutivo positivo diminui a acidez, aumenta a basicidade. Enquanto o efeito indutivo negativo aumenta a acidez, do outro lado diminui a basicidade. Ok? Muita atenção nesse caso aí. Em relação ao efeito indutivo, positivo e negativo na acidez e na basicidade. Se liguem nessas setas aí, que não tem como errar. Tá? Só ter muita atenção. Muita atenção mesmo. A priori é só. Em relação à basicidade dos compostos orgânicos, se atentem bem, ok? Na resolução das atividades, façam as atividades propostas, mesmo com dificuldade. É um conteúdo realmente bem trabalhoso. Espero que na resolução das questões a gente possa praticar melhor esses conceitos aí de acidez e basicidade, identificar também melhor a questão dos compostos ácidos e básicos dentro da química orgânica. Tá ok? Responda as questões propostas que depois a gente vai resolver, tá? As mais importantes aí, que é para embasar ainda mais os tópicos e tirar as dúvidas, ok? Valeu, pessoal. Até mais. Fui.